Olá, turma, tudo bem? Como é que tem passado de semana aí? Voltamos então com a disciplina de Biologia Molecular aplicada ao melhoramento e conservação genética de animais. E hoje, na aula 3, vamos falar agora especificamente de melhoramento animal, tá? Seleção genética e melhoramento animal. Só fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu até agora. A gente falou de marcadores moleculares e a partir de agora eu vou focar mais em SNPs e copy number variations, ok? Basicamente, os SNPs eles têm ali são as modificações mais elementares da molécula de DNA, ou seja, mutações em bases únicas, das bases nitrogenadas, adenina, citosina, timina, guanina. As mais comuns são as transições, quando é uma purina trocada por uma purina, ou uma pirimidina por outra pirimidina. E menos frequentes quando a gente tem ali as transversões, quando é uma pirimidina por uma purina ou vice-versa, tá? Normalmente são bialélicos. O que mais que a gente falou? Elas são super abundantes, elas são a base para o Genome-Wide Association Studies, quando a gente tem esses estudos de associação de uma característica fenotípica ou mais de uma característica fenotípica com uma marcação genotípica, os SNPs podem tanto acontecer em regiões codificantes quanto não codificantes e estão espalhados no genoma todo. E mais recentemente, agora, no geral, eles são analisados por chips, tá? Já as CNVs, ou Copy Number Variations, elas vão, é um tipo de modificação estrutural um pouco maior, São alterações no número de cópias de sequências, regiões específicas ali do DNA, que vão ou gerar duplicações ou perda de algum desses trechos do DNA, tá? E eles são maiores, São pelo menos ali maiores do que 50 pares de bases, tá? E acho que algo importante aqui para a gente destacar, os CNVs eles têm ganhado mais atenção justamente pelo fato deles impactarem bastante ali a dose gênica, a gente não está mais agora com o início do aumento da gente avaliar os CNVs, aquela coisa de a gente simplesmente pensar no homozigoto, heterozigoto e já imediatamente associar isso a uma dose gênica, os CNVs estão começando a mostrar que não necessariamente esse é o caso, tá? E aí, mais estudos são necessários e eles têm sido principalmente buscados quando a gente está falando aí de fenótipos complexos, que podem ser mais impactados por essa alteração do número de cópias, tá? E aí, a gente falou das técnicas mais utilizadas. Eu comentei na semana passada, aquelas baseadas em PCR são extremamente úteis, as ferramentas, porém a gente não consegue avaliar ali um grande número de alvos, a depender da técnica usada. O sequenciamento Sanger ajuda e é agora cada vez mais como usado mais para validação do que a triagem inicial, porque justo a gente não consegue trabalhar com um grande número de alvos, A PCR quantitativa, ela permite aumentar o número de alvos, mas não fazer ali a varredura completa. E aí a gente entra para os chips, que começa a ter ali uma possibilidade de a gente avaliar um grande número de sequências de forma rápida, E aí a gente tem algumas opções. A gente falou do Genotype by Sequencing, a gente falou do sequenciamento do genoma completo, que aí a gente não fica só
em algumas regiões específicas, ou dependendo, né, dos marcadores que estão ou não sendo representados nos chips, né? E o mais complexo ali seria, né, um sequenciamento de leituras mais longas, né? Quando a gente está procurando aí características mais estudando ali características mais complexas, tá? E agora, né, entrando no melhoramento, a pergunta que fica é como é que a gente aplica de fato isso no melhoramento animal, né, no melhoramento genético animal. Os SNPs e os CNVs, eles afetam os fenótipos da mesma maneira? Será que toda a variante genética ela é útil para a seleção? Para escolher quais animais a gente vai reproduzir? E como que a gente transforma um dado molecular numa decisão de melhoramento genético? Então, o grande interesse que a gente vai ter aqui é predizer o valor genético de um animal para saber se ele é mantido, se ele vai ser selecionado, o quanto que ele vai contribuir para um ganho genético para aquela característica de interesse. Isso eu preciso fazer de forma precisa e de preferência precoce, né? Eu já falei nas outras aulas a respeito ali do interesse da gente reduzir, né, ali o intervalo entre gerações. Então, aproveitar ao máximo, né, considerando ali as limitações, obviamente, da biologia do animal, né, que vai permitir quando que a gente vai conseguir reproduzir ele. Tendo isso em mente, quando é que a gente consegue fazer a seleção o mais rápido possível para investir nos animais que de fato vão oferecer ali algum ganho, tá? Então acaba sendo ali a gente tentar achar um ponto de equilíbrio, né? Porque mesmo, né, que a gente esteja ali com foco em uma genética melhor, um maior ganho disso, daquela característica de interesse, cada vez que a gente acaba selecionando animais e usando esses animais para melhorar os nossos rebanhos, a gente tem um risco de eliminar variações genéticas. A gente vai estudar a variabilidade genética para conseguir o que a gente quer. E ao aplicar esse conhecimento, a gente vai remover a variabilidade genética que a gente não quer. E essa é uma discussão que, né, que eu tenho revisitado com vocês, porque acaba virando o dilema de um cuidado que a gente precisa não deixar de lado, né? Não esquecer. Achar ali um ponto de equilíbrio ótimo entre um controle dessa endogamia que pode acontecer, né? E do outro lado a gente tem essa pressão de seleção, né? Que a gente quer saber mais, descobrir mais explicações genéticas para os fenótipos que nos interessam, tá? Então, antes de a gente começar, eu quero, né, fazer aqui um disclaimer de como é que vai ser o formato da aula de hoje, né? Eu resolvi fazer no formato de Journal Club, embora eu esteja aqui sozinha, né, gravando a aula para vocês, mas eu gosto de pensar que no momento que vocês estiverem assistindo isso, talvez vocês comprem a ideia que eu vou colocar aqui como proposta. Para quem nunca participou, o que é um Journal Club, né, científico? Basicamente é quase como se fosse um book club, né, um clube do livro. Você seleciona um artigo científico e o grupo de pessoas lê, né? Então acaba chegando por aquele encontro preparado para discutir aquele artigo. O intuito desses encontros, desses journal clubs, não é somente a parte conceitual, o conteúdo que está naquele artigo,
mas a forma que esse estudo é feito, né? Eu acho que isso aqui, cada vez mais, né, cada vez mais não, eu achava que a gente tinha chegado num ponto que era muito claro, era muito clara a importância dessa abordagem de estudo, que eu já vou explicar como que é, para alunos de pós-graduação, que acabam tendo que ler um volume muito grande de artigos científicos e acaba ficando com dificuldade de dar conta desse volume, porque, querendo ou não, se você for pegar um artigo e ler ele de cabo a rabo, ele leva tempo, você precisa de bastante tempo para poder ler tudo e acabam-se as horas do dia e você não consegue dar conta dessa tarefa. Agora, se a gente adotar uma técnica, um formato, um método analítico, né, para fazer isso, a gente consegue reduzir esse tempo e ir direto nas informações que importam, tá? Então, para quem não tem esse hábito, para quem nunca fez esse tipo de abordagem, fica aqui mais um bônus dessa aula, tá? Para quem já está acostumado, vai ser só, então, aí mais uma repetição do método, tá? Eu selecionei 3 artigos para esse Journal Club. No geral, a gente trabalha com um só, mas como a gente tem um pouco mais de tempo aqui nessa videoaula, eu separei 3 artigos para depois a gente poder juntar e comparar alguns conceitos que foram abordados neles, tá? E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu faço para ler artigos. Eu tinha comentado, né, que para mim sempre foi muito clara a importância de aprender esses métodos, né, se você é um aluno de pós-graduação ou um pesquisador, mas acho que agora, na era que a gente está começando a trabalhar com inteligência artificial, que resume muita coisa pra gente, né, que pega vários artigos diferentes e faz lá um roteiro de estudo, fichas de estudo, tabelas comparativas, faz slides para a gente, faz modelos hipotéticos, figuras, enfim, faz áudios, né? Resumindo, de forma nenhuma eu quero comparar o que a gente vai fazer agora com isso, tá? Porque eu acho que essas ferramentas elas são complementares, elas ajudam, elas aceleram bastante dessas atividades. Porém, a interpretação, o estudo, ele é seu, ele é nosso, né? Então, mesmo usando ferramentas de inteligência artificial, abram os artigos, olhem para eles, aprendam a procurar informações neles. É importante isso. Não confiem cegamente. Eu falo bastante para meus alunos, não confiem nem no que vocês estão lendo no artigo cegamente, né? Critiquem, interpretem da sua forma, com a sua bagagem, né? Então, quem dirá ficar dependendo ali completamente, né, de interpretações de uma inteligência artificial. Ainda mais quando a gente não tem certeza se ela teve acesso ao conteúdo íntegro do artigo. Quando a gente ainda coloca lá o PDF do artigo, ela tem acesso a tudo, pelo menos é um pouco mais confiável. Mas quando a gente simplesmente coloca lá numa IA e ela fala que se baseou em tal referência, a gente nem sabe se aquele artigo está disponível de forma aberta e integral para aquela ferramenta, tá? Então, deixando, né, esse outro disclaimer de lado, como que a gente vai trabalhar? Eu vou então, a gente vai conversar de 3 artigos, eu vou focar no problema e nos métodos e nos resultados, beleza? E vocês vão ver que em nenhum desses artigos eu li na íntegra, eu fui buscando informações e caçando informações neles de acordo
com o avançar do meu estudo dos artigos. É isso que eu quero propor para vocês aprenderem a trabalhar. Beleza? Então, o que eu quero com esses artigos que eu selecionei? Vamos olhar para eles e olhar qual foi o delineamento experimental, o desenho experimental usado. Vamos olhar quais foram as estratégicas, né, de genômica, né, de avaliação genômica que foram aplicadas. Vamos relacionar os métodos moleculares com como é que isso pode servir, de fato, para uma seleção animal. E colocar aí para vocês, né, limitações e potencial de cada descoberta ou método aplicado nesses artigos para o melhoramento animal. Beleza? Então, começando com o artigo número 1, ele é um artigo da Animals, que ele faz aí basicamente um estudo, né, genômico amplo, né, para procurar copy number variations, as CNVs, nessa raça de ovelhas, ovelha merino, que tem aquela lã merino, é uma lã mais fina, né? Então, isso aqui é uma raça de ovelha merino chinesa, e eles usaram chips de SNPs de alta densidade, tá? Que tem ali SNPs nesses chips para mais de 600 mil SNPs marcados nesses chips, tá? E aí com isso eles usam ferramentas de bioinformática para fazer ali a avaliação e a busca, né? O CNV calling, né? A busca por copy number variations, beleza? Não coloquei aqui mas o ano do artigo, mas vai estar lá no Moodle. Os 3 artigos que a gente vai conversar vão estar lá disponíveis para vocês acessarem, tá? Como foi o delineamento experimental desse trabalho? Eles pegaram amostras, né, de sangue total de 288 animais, coletaram e armazenaram a menos 20 graus e eles usaram, né, para fazer a genotipagem ali, esse chip da Illumina de 680 mil SNPs, né, chamando 680 mil bit chip, que na verdade, são 606.006 SNPs, né, que estão espalhados em todo o genoma ovino. Então, lembrando, isso aqui não é um whole genome sequencing, então não é um sequenciamento de genoma total, ele vai só avaliar, né, essas regiões, esses SNPs que foram já mapeados e estão presentes aí nesse chip, tá? E aqui só uma imagem das ovelhas, né, referentes ao estudo. Então, qual foi a minha primeira avaliação, né, quantitativa ali desses resultados, tá? Aqui já estão entrando 285 animais, amostras, tá? Como é que isso muda? Porque da avaliação eles têm ali uma série de etapas de verificação de controle de qualidade dessas leituras, e aí acaba que alguns animais às vezes não passam ali nesse controle de qualidade, essas amostras são excluídas para evitar confundimento, tá? O que eles encontraram? Vamos olhar nessa primeira coluna, nessa coluna do meio aqui, tá? Qual o número total de CNVs? Foram 5.101, né? Eles fizeram ali uma média por animal, em torno ali de 17 copy number variations, né? O tamanho médio ali também por indivíduo, 1.4 mil pares de bases, né? A maioria desses NVs estão associados com perda de sequências, tá? A minoria ali com ganho, né? E algumas regiões, alguns animais tiveram ganho, né? Regiões que poderiam apresentar ou ganho ou redução, né, do número de cópias, tá? E aqui, né, antes de passar para o próximo slide, aqui a gente já tem organizado por região. Como é que eles fizeram isso? Eles procuraram sobreposições
né, dessas regiões, e aí com essas sobreposições ele acaba, né, filtrando, reduzindo esse número, e aí eles chamam de regiões de onde a gente encontrou os CNVs, tá? Então sempre quando a gente teve ali, eles foram fazendo uma concatenação, né, dessas CNVs, aí eles chegaram em 656 regiões, né, que foram observadas ao longo do genoma, né, para avaliação por esse chip, tá? Aqui é legal porque a gente já consegue ver um pouco melhor. Deixa eu colocar aqui o meu laser, né? Aqui a gente consegue ver um pouco melhor, né, que a maioria dessas sequências estava associado à redução do número de cópias, né? Sendo o tamanho dessas sequências, as mais prevalentes são ali entre 10 e 50 mil bases. Aí, conforme vai aumentando, né, o tamanho da sequência, a gente vai tendo ali uma redução. A de ganho não houve diferença, né, entre o tamanho ali das sequências e a maior ou menor número, né, de sequências que ganharam o número de cópias, né, aumentou o número de cópias, né, e são muito poucas ali aquelas que a gente observa tanto ganho quanto redução do número de cópias, tá? Para a perda, o padrão ficou mais ou menos parecido. Quando a gente considera agora em região, né, a gente remove aquelas redundâncias, a gente faz a concatenação das CNVs e organiza elas em regiões, tá? Então, é legal que a gente comece a ter um panorama interessante e que nessa raça a gente tem muitas CNVs que são aí consideradas foram identificadas por conta da redução do número de cópias, tá? Nesse slide aqui, né, eles fizeram um mapa que ilustra a distribuição das CNVs, né, em todo aí o cromossomo, tá? Então, tá um pouco pequeno. Se vocês conseguirem abrir o artigo, vocês conseguem ver essa imagem, né, dar um zoom aí, olhar ela melhor. Mas o que está marcado ali em preto é ganho, né, de número de cópias, azul perda, então você vê que é uma imagem que a gente tem dominância aí dessas marcações em azul, né, e ganho ou perda, tá? E aí é interessante que a gente consegue ver que não é aleatória nessa distribuição, a gente consegue ver que a gente tem regiões ali com maior número, né, de CNVs, né, comparada com outras. Desculpa, aqui não são as CNVs isoladas, tá? Aqui são as regiões com CNVs, tá? Então, já é após aquela concatenação das informações, tá? Então, a gente consegue ver que para alguns cromossomos, né, a gente tem ali predileção, né, o maior número, né, de CNVs aí acontecendo, tá? Além disso, né, se a gente olhar em relação a essa distribuição que eu falei para vocês, não aleatória e não, né, e não homogênea ao longo do genoma, né, a gente vai olhar cromossomos que a gente tem, né, o cromossomo 26, a gente praticamente tem ali só uma pequena região onde foram observadas regiões de CNV, tá? E, por exemplo, o cromossomo 3, a gente tem, se eu não me engano, vou olhar aqui na minha cola, 66 regiões de CNV, tá? Então, claramente existe ali uma predileção, né? Existe ali um padrão, um perfil que não é homogêneo ao longo de todo o genoma, tá? Aqui a gente consegue, dentre, né, os CNVs, CNVRs, né, as regiões CNV que foram identificadas, eles fizeram uma validação daquelas que tinham mais potencial de estar associado, né, com a qualidade do material, né, da matéria-prima que eles estavam avaliando, né? Então, lembrando aqui, vou voltar aqui no primeiro slide, né,
a gente está falando de ovelhas, a busca aqui, né, é identificar quais seriam os CNVs, acho que eu não falei isso quando a gente estava nesse slide, identificar CNVs que possam estar associadas à qualidade da lã, tá? Então, isso é considerado uma característica complexa, é possível que vários, né, mais de um gene ou uma região mais complexa explique, né, regule essa característica, esse traço. Então, a ideia desse trabalho é fazer uma descoberta, um levantamento. Será que esse ganho, perda de regiões, a alteração de dose gênica pode explicar características da lã nessa raça, tá? Então, acho que faltou ali eu deixar claro para vocês ali o porquê do trabalho, né? Então, depois, né, de fazer esse levantamento, eles pegaram, escolheram ali as CNVs, né? Eles escolheram 11 regiões de CNVs, né? Que representam ali tanto ganho, ganho e perda, né? Que precisaram tanto ganho e perda, né? Para validação. Como que eles fizeram essa validação? Por PCR quantitativa, né? E dessas 11 que eles escolheram, né? 8 eles conseguiram de fato ali validar, e aí aparece aqui nessa figura, tá? Então a gente tem aqui 8, né, CNVs que eles fizeram ali para saber quantas cópias a mais, né, ou a menos acabava observando, e se isso batia, né, com o levantamento inicial deles, tá? Então, como é que a gente interpreta esse gráfico aqui? Eles usaram a PCR quantitativa para verificar o número de cópias, tá? Então, no eixo X a gente tem as regiões CNV, e no Y a gente tem aqui o que eles chamam de razão normalizada, tá? Tudo que estiver no nível 2 seria a dose gênica normal para um organismo, né? A ovelha, ela é uma espécie, né? É um animal diploide. Portanto, teriam 2 cópias de uma determinada sequência, né? De qualquer determinada sequência, tá? 2 cromossomos contendo aquela sequência. E tudo que tiver marcado aqui como 1 significa que apenas uma cópia, né, ali na altura do 1, tem uma cópia apenas para aquela região CNV, e acima disso a gente tem ganho de número de cópias, tá? Então, eles fizeram essa avaliação e confirmaram, né, essas regiões que eles haviam levantado na primeira parte do trabalho, tá? E aí, o que eu achei que foi muito legal, eles pegaram os dados deles e fizeram um levantamento, né, quase uma meta-análise, um levantamento na literatura, todos os trabalhos com ovelhas, mas agora, claro, com diferentes raças, diferentes técnicas aplicadas. Aí eles colocaram várias informações que eu acho que fica bem informativo. Se eu fosse começar agora a trabalhar com isso, com ovelha, esse ia ser um trabalho muito legal para pegar, para trabalhar com lã, né? Um trabalho muito legal para pegar de base, para começar a pensar no delineamento, técnica e como é que a gente ia poder trabalhar, tá? Então, caso vocês estejam aí pensando como que vai ser o projeto que vocês apresentarem na disciplina, se quiser trabalhar com ovelha, né, com lã, talvez esse aqui seja um artigo bem legal para vocês darem uma boa estudada, tá? Então, nessa tabela aqui, eles colocam qual foi a técnica utilizada, né? Então, por exemplo, aqui eles comentam, né, de alguns trabalhos que usou aquela hibridização genômica comparativa, né, o Comparative Genomic Hybridization, que ela é uma técnica citogenética, que agora, né, inicialmente ela era citogenética, agora a gente já tem chips, né, e arrays para poder fazer isso, mas a ideia é bem bacana. Até coloquei aqui
uma figura ilustrativa, né? Então, ela é muito usada ali para estudo com tumores. Então, você pega o material genético da amostra que você quer comparar, se teve ganho ou perda de número de cópias, e né, a avaliação do número de cópias. Você pega uma amostra normal, você vai marcar cada uma dessas amostras, a sua amostra teste, que você quer saber se aumentou ou diminuiu o número de cópias dessas regiões, e a amostra referência, você marca como outro fluoróforo, mistura isso e aí você coloca para leitura. Né? Nessa hibridização genômica comparativa tradicional, isso era feita por uma lâmina, né? Avaliação ali em células de metáfase e feita ali a comparação desses cromossomos. Já agora, usando um ensaio, né, um array, né, você vai fazer isso com chips, tá? E vai comparar ali se você teve nenhuma mudança, né, naquela região, você teve redução ou você teve ganho do número de cópias, tá? Então essa mais ou menos é a lógica, tá? Ou trabalhando com SNPs, com chips de SNPs, né? Aqui a gente tem SNPs com baixa, né, com uma densidade menor, e aqui SNPs com uma alta densidade, tá? A espécie, o espaço amostral, né? Quantos, né, CNVs foram observados, tamanho, né, das sequências, quantidade de perda de cópias, ganho de cópias, regiões que apresentaram tanto ganho quanto perda, né? E então eu achei que foi bem legal. E aqui eles colocam que né, aí agora já juntando com esse trabalho específico, quais foram as regiões contendo CNVs que eles encontraram no trabalho deles que bate com os loci observados nesse trabalho, tá? Então vejo que não foi números muito altos, né? Assim, em relação à contagem, né? 9%, 10%, né? Esse aqui foi um pouco melhor, né? Ali 28%, 25%, né? E aqui em relação ali o tamanho, né? A porcentagem de tamanho, né? De sequências, tá? Achei bem legal fazer essa comparação. E depois, né, com base, né, depois que eles fizeram a validação dessas regiões de CNV, eles foram pegar e colocaram essas informações para identificar de todas, né? Eles fizeram a validação da primeira parte, viram que funcionou, então esse CNV calling, né, que chama, que eles fizeram, estava válido, funcionou, então seguiram para frente com esses dados, e aí eles foram fazer uma avaliação de anotação, né, para tentar identificar quais são as vias celulares e moleculares que estão associadas com essas regiões que apresentaram variação no número de cópias, tá? Então, eles fizeram isso, observaram ali nas 655 regiões contendo CNVs, eles observaram 1.592 genes, né, dentro de 467 regiões de CNV. Desses, né, 1.530 são genes que codificam proteínas e 32 que codificam ali RNAs não codificantes, né? Aí eles pegaram esses dados agora já com a anotação gênica e fizeram aquela Go and KEGG analysis, né, para identificar quais são as vias celulares, as vias moleculares ali associadas. Por quê? Esse é um trabalho com ovelhas que produzem uma lã com uma qualidade superior. Existe um valor agregado no mercado para esse produto de origem animal. Portanto, eles foram procurar vias que estavam associadas com a função celular de produzir a lã, né? Então, dentre várias vias aqui interessantes, que não vou comentar, eles identificaram ali
genes associados com desenvolvimento folicular do pelo, né? O diâmetro, né, da fibra, queratina, o tipo da queratina que foi observada, MAPkinase 1, né, e esse EPH receptor A5, tá? Então foram regiões que eles consideraram como candidatas para estarem associadas à qualidade da lã, tá? Então foi até aí. Depois eu vou retomar no final da nossa conversa hoje sobre qual foi a limitação, né? E o que a gente faria com esse tipo de informação, tá? Sumário, né? Do primeiro artigo que a gente leu. Eles usaram um chip de alta densidade para encontrar esses CNVs, né? Qual que é a vantagem de você trabalhar com chip de alta densidade comparado com baixa densidade? Eu mostrei aqui na tabela que alguns artigos trabalharam, né, com chips menores, né, com menor número de SNPs. Quando você tem um menor número de SNPs, significa que você tem menos SNPs representados do genoma real, né, do genoma todo. Se você não cobre uma maior área, digamos assim, do genoma com esses SNPs, você potencialmente perde a chance de encontrar CNVs menores, tá? Porque o intervalo entre esses SNPs vai acabar sendo maior, portanto, o que está ali no meio você vai ser ignorado pela sua avaliação, tá? Uma coisa boa é que eles fizeram a validação por qPCR, né? E ela confirmou essas copy number variations observadas. E a aplicação genômica é muito clara na pergunta deles, né? A gente tem esses animais dessa raça que foi selecionada para essa característica, que é produz um produto de origem animal com valor agregado bem alto. Então, vamos identificar no genoma variações que estão presentes nessa raça para saber se isso de fato tem a ver com a melhor qualidade da lã ou não. Mas essa associação ela é indireta, tá? Porque eles não fazem comparação com nenhuma outra raça, né? Ou mesmo dentro desse pool de animais, né? O espaço amostral deles, os animais que foram utilizados no trabalho, eles não fornecem nenhuma informação a respeito da característica fenotípica individual. Será que a lã de todos esses animais é exatamente igual? Será que tem alguns com qualidade melhor? A lã é mais fina, mais macia? Um produz mais? Enfim, esse tipo de informação não foi abordado, né, nesse trabalho. Além disso, aqui não foi usada uma técnica de busca direta dos CNVs, né? Aquela técnica que eu apresentei aqui para vocês, ela estuda os CNVs, ela é desenvolvida para isso. Ou a gente poderia trabalhar com um sequenciamento do genoma completo ou sequenciamento de sequências longas, né, de leituras longas. Aí a gente estaria procurando especificamente CNVs. Aqui a metodologia é usar um chip de SNP e a partir dele usar pacotes de informática para predizer e identificar esses CNVs, né? Então que eles chamam de CNV calling, tá? Então é dependente do software, tá? E, portanto, vai ter as limitações que a técnica possui, ok? Vamos agora, então, discutir o segundo artigo que eu separei para a gente conversar. Esse agora é um GWAS, é um Genome Wide Association Study, que eles fazem com os mesmos dados, eles modelam de 3 formas diferentes, tá? No final acaba que eles fazem 5 comparações, mas são 3 métodos diferentes para
associar com duas características da carcaça de vacas de corte, né? Bovinos de corte. Esse é um trabalho de um grupo brasileiro, foi publicado na Jeans, né? E é bem interessante aqui o que está sendo proposto. Qual foi o delineamento experimental desse trabalho? Como esse aqui é um GWAS, né, um estudo de associação genômica ampla, eles vão partir, obviamente, com um banco fenotípico. Qual é esse banco fenotípico que eles usaram, né? Eles pegaram dados da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, a ANCP. São dados de animais da raça Guzerá, são bovinos de corte da raça Guzerá. São dados de 2012 a 2024, nos quais eles têm dados de 2.729 animais, com uma média de 517 dias e uma média de 440 quilos, mantidos a pasto nas mesmas condições parecidas, né, de criação. Desses, são 1.989 machos, 740 fêmeas. E quais são os dois dados fenotípicos que eles estavam trabalhando? É o foco do trabalho. A área de olho do lombo, tá? Que ali é uma medida de hipertrofia muscular, tá? Ela é bem importante para qualificar e caracterizar ali a qualidade de uma carcaça, né? A gente tá falando de gado de corte. E a espessura da gordura subcutânea, tá? Essas duas avaliações, elas são feitas por ultrassonografia, tá? E aí, eles, né, com base, né, nesse pool, nessa informação fenotípica, eles selecionaram ali 1916 animais, aí por controle de qualidade de dados, tanto, né, passa para aquela extração, né, e qualidade do material genético usado, eles submeteram para um chip da Neogen, tá? Que é um painel de SNP para 50 mil SNPs, tá? Para bovino. Com isso, eles conseguiram identificar 43 mil SNPs de 1.405 animais. Então, o GWAS rodou em cima desses dados, tá? Então, só para mostrar que a gente começa ali com um espaço amostral, tem vários controles de qualidade desses dados e acabou ficando ali com um número um pouco menor de animais SNPs. Só abrindo um parênteses, né? Quando eu acho que eu comentei na semana passada, na aula da semana passada, o trabalho lá com o Wagyu, né? Que o nosso grupo havia sido procurado para fazer, do grupo que eu fazia parte, né? E eu lembro que eu estava bem no começo, um pouco assim, até perdida para saber por onde eu começava para montar o delineamento para fazer aquela análise, né? E aí eu fui procurar justamente o professor José Bento, né? Que é professor lá da FZEA, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da USP. Então eu fui lá conversar com ele e o primeiro ponto, né? E agora pegando um artigo do grupo dele, eu vejo claramente ali a importância de uma das coisas que ele me alertou bastante quando a gente conversou, né? Que a gente se reuniu. Ele falou da importância de ter um banco fenotípico extremamente grande. E a depender da característica, a depender da espécie, da raça, do sistema de produção, é algo que você não consegue tão rapidamente, né? Veja que são dados de 12 anos de levantamento e eles têm menos de 3 mil animais, né? Que eu lembro que a minha dúvida com ele é, dá para trabalhar com 300 animais? E ele fazia assim com a cabeça, não, é muito pouco. Dá 500 animais? Não, é muito pouco. É muito pouco por quê? Porque acontece isso aqui, né? Você vai, pega os dados, você pega tanto a parte fenotípica quanto a parte genotípica,
passa por um crivo, uma filtragem e redução desses números por conta de controle de qualidade. E se você lá no final chegar com um número muito baixo, você não vai achar a associação que você está procurando, né? Você quer fazer um GWAS, que é um estudo de associação genômica, e não consegue associar nada no final das contas, porque às vezes o seu banco fenotípico é muito pequeno, e aí acaba que as amostras, né, genotípicas também vão ser pequenas, então você não necessariamente vai achar a associação que você está procurando, tá? Então, o legal de você trabalhar com SNPs é você conseguir olhar para características que podem ser reguladas por várias regiões, por vários genes diferentes. Mas essa complexidade, ela precisa de uma boa representatividade da amostra para poder, de fato, te mostrar, te trazer alguma associação válida entre o fenótipo e o genótipo, tá? E aqui a gente partiu de 2.700 animais para o que de fato chegou ao GWAS, 1.405 animais. Eu lembro que na época ele me falou, ele tava trabalhando, se eu não me engano, com um banco de dados de Nelore, faz tempo isso, tá? Essa conversa com ele. E ele falou que ele estava, se eu não me engano, com 8.000 animais no banco de fenotipo lá. Ele já estava há 15 anos juntando aquele material. E assim, ele ainda queria incrementar e que aquele banco de dados aumentasse, porque o tipo de trabalho que ele queria fazer necessitava de uma grande amostragem, né? Então, imagina só, né? Eram anos de coleta de dados para conseguir chegar naquele banco para fazer um trabalho bruto, né? Um trabalho robusto, que dizer, tá? E aí, qual que eram as perguntas, né? Com esse delineamento experimental aqui, né? Não cometer o mesmo erro que eu fiz ali com o primeiro artigo. Qual era a pergunta, né, que eles queriam ver? Avaliando a área do olho do lombo, avaliando a espessura da gordura subcutânea, essas características, elas são monogênicas? Né? A resposta, né, já que eles estão fazendo um GWAS, é que provavelmente não, né? Eles esperam que não e que esperam que talvez elas sejam altamente poligênicas, né? Então, fazer estudo de associação genômica vai responder isso, tá? E aí, a proposta deles é, com os dados desses SNPs, a identificação deles, né, e a associação deles com o fenótipo, essas duas características fenotípicas, é como que vai fazer essa associação, tá? O método tradicional do GWAS, ele é um método não ponderado, ele é um método não controlado, ele é um método sem pesos, tá? O que isso quer dizer? Ele vai partir do pressuposto que todos os SNPs distribuídos no genoma todo têm a mesma possível importância na sua característica. Então, ele pega esse chip de 50.000 SNPs, compara com todos esses 1.405 animais, verifica quais que apresentam ali variações, né, genótipos ali diferentes, vê a frequência disso e tal, e você parte do pressuposto que todos eles provavelmente, independente de aparecerem com mais frequência ou com menos frequência, ele tem uma possível associação com a tua característica, tá? Então, assumir que todos os SNPs ele tem uma variância igual, né, acaba diluindo a variância real, mascara a arquitetura desse efeito biológico que você está estudando, né? E por que que isso aqui é mascarado? Por que que isso aqui acontece, né? Em animais zebuínos, a raça Guzerá é uma raça que a gente chama do gado zebuíno. A gente tem gado taurino, a gente tem gado zebuíno. No caso, o Guzerá, ele é zebuíno, entra ali numa
linhagem de raças, né? É um grupo de raças de origem indiana, que a gente chama ali de zebuínos, tá? Para esses animais, a gente já sabe, né, que tem um desequilíbrio de ligação muito grande, né? Lembra que eu comentei na primeira aula sobre a herança dos SNPs em haplótipos, né? Porque embora eles sejam polimorfismos de nucleotídeos únicos, né, single nucleotide polymorphisms, são regiões, né, que são recombinadas, que são herdadas. Então, com mais de um SNP, né? Então, ou seja, ao longo do genoma, essa herança ela não é homogênea, ela não é equilibrada. Então a gente vai ter mais herança de algumas regiões e menos de outras, é entender qual é o peso de uma região e outra contendo esses ou aqueles SNPs, tá? E aí que entra então a proposta do artigo, que é você fazer um método de ponderamento. Ou seja, você para um grupo de SNPs, eles vão ter maior peso na associação com o fenótipo, com a variável em questão, fenotípica em questão, e outros que aparecem menos vão acabar tendo menos efeito nessa associação, tá? A ideia é que quando a gente está falando de um fenótipo complexo, a gente teria SNPs com efeitos diferentes, porque alguns seriam mais importantes comparados com outros, né? E como saber, né? Assim, essa que eu acho que é o mais maluco da história, né? Porque quando a gente faz esse trabalho, eu sempre gosto de pensar assim, nossa, a biologia molecular em muitos momentos ela é uma caixa preta, né? Você coloca ali, é uma caixa preta em que sentido, né? Você não sabe como é que as coisas estão acontecendo, você vai propor uma hipótese, claro, na ciência muita coisa é assim, mas você vai propor uma hipótese para saber se ela é correta ou não. Como é que eu vou saber? Eu quero justamente saber se esse SNP ou aquele SNP tem a relação, explica ou não o meu grupo de animais com esse ou aquele fenótipo. Então, como é que eu já vou assumir, antes de saber qual peso cada um deles vai ter justamente para me dar essa resposta? Então, nesse trabalho fica assim, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque se você vai deixar de assumir, porque eu acho que ficou claro ali em cima, né? O método tradicional é você assume que todo mundo tem o mesmo peso. Mas biologicamente falando, faz sentido de imaginar que não, eles não têm o mesmo peso. Mas como é que eu vou atribuir pesos sem saber que peso eles têm? E aí entra então a solução matemática, né, para você fazer esse tipo de avaliação, né? Então, no geral, né, como que é feito em um estudo de associação genômica ampla, né? É muito comum, o mais comum que a gente vê é usar esse método aqui, né? Que é o método não sem bias, né? Sem pesos. Você considera todo mundo com o mesmo possível peso, né? Isso que a gente vai achar em grande maioria dos trabalhos, tá, gente? Isso é bem comum. Porque você não sabe como. É o que eu acabei de falar, é uma caixa preta, você não sabe como é que tá acontecendo, então você não vai sair assumindo isso ou aquilo antes de você. Para isso, você vai ter aí a identificação de SNPs candidatos, mas você precisa, obviamente, depois disso, fazer validação desses dados, né? Que aí são outros trabalhos, tem várias formas de poder fazer, para confirmar. Ou, né, foram propostas aí algumas maneiras matemáticas e estatísticas para a gente fazer essa outra forma de
lidar com esses dados dos SNPs, tá? Eu posso fazer ele com, né, ponderado, né, ou com peso. E como que eu consigo fazer, né, esse peso? Eu posso fazer de forma ali não linear ou fazer com esse ponderamento quadrático, tá? Como é que funciona, né? Então, coloquei aqui um quadro aqui para a gente discutir um pouco isso melhor. No primeiro método, acho que é o mais simples, né? É o ponto de partida, né? Basicamente. Você vai assumir que todos os SNPs têm a mesma variância, né? E aí os efeitos desses SNPs, né? Eles vão... Não, o efeito desses SNPs ali, eles vão só para... Você consegue ver meu mouse aqui? Sim, acho que sim, né? Eles são estimados diretamente, né, dos valores ali genômicos e não tem nenhum ajuste individual por cada marcador, tá? A analogia que a gente pode fazer aqui, uma partida de futebol, um time ganhou por um gol, né? Fez um gol e ganhou a partida. E aí é quase como se o crédito por aquele gol fosse dividido pelos 11 jogadores do time, mesmo quem estava ali no banco, né? E aí acaba que o Manhattan Plot, né? Ele fica bem plano, né? E ele vai ter muito poucos picos, né? Que vão demonstrar ali alterações, né? Variações, tá? Ai, aqui acabou ficando um slide da forma que eu não queria. Eu já vou arrumar isso e a gente já vai para lá. Então, esse é o primeiro método, o ponto de partida, o não ponderado, tá? Se a gente for adotar ali, o que eles propuseram aqui, adotar esse ponderamento não linear, ele faz de uma forma iterativa, tá? Não é interativa, é iterativa, ou seja, ele faz iterações, ele faz ciclos, ele faz repetições, tá? E ele vai partir com base ali, ele vai usar algumas constantes já propostas, tá? Nesse trabalho, ele testa três, as constantes 1.125, 1.2 e 1.5, né? Elas vão representar intensidades diferentes de ponderamento, tá? E ele vai considerar que essa aqui é uma sensibilidade otimizada. No primeiro caso ali, você provavelmente vai ter baixa sensibilidade e provavelmente muitos falsos negativos. Você não vai detectar tanta coisa naquele que você, né, o não ponderado, né, esse primeiro método aqui. Nesse aqui, a ideia é que você vai colocar pesos de uma forma controlada, não muito forte, né? Uma forma. E com isso você vai conseguir identificar um pouco mais de associações. Por isso, uma sensibilidade que chama aqui otimizada. Sensibilidade é a capacidade de você detectar alguma coisa de acordo com o método analítico que você está empregando, tá? É quase como se fosse ali um meio termo, tá? Da metodologia, né? E aí aqui eu acho que você não força muito esse ponderamento como é o método, então, quadrático, que é o próximo, tá? No método quadrático, ele vai trabalhar pelo quadrado das variações observadas para cada SNP. Quanto maior for a variação, quando você eleva isso ao quadrado, ela amplifica bastante essa variação. Quanto menor a variação, mesmo elevando ao quadrado, você vai ter um efeito muito pequeno, tá? Então, SNPs com efeitos maiores ganham um peso muito maior, SNPs com efeitos próximos de zero perdem a sua influência progressivamente, tá? Então, acaba que você provavelmente você aumenta tanto a sensibilidade da sua associação de SNPs com o fenótipo que é possível que você agora tenha aqui o contrário, né? Você tem ali falsos positivos nessa avaliação, tá? Mas eu acho interessante que eles, mesmo
Aqui é só para mostrar que, e no artigo ele comenta, né, da vantagem e desvantagens ali de cada método na sua introdução e na metodologia, que eu acho que é interessante, que é quase como se fossem é, uma gradação, né, graduação ali de intensidades, né, uma coisa que você, quase uma maneira básica, uma super avançada, mas que aí provavelmente você está querendo ruídos na sua avaliação, e alguma coisa intermediária, tá? Então, achei interessante essa abordagem que foi proposta na metodologia dele. Então, entrando agora nos resultados, né? Esses aqui são os Manhattan Plots, né? Que eles obtiveram no trabalho. O Manhattan Plot, ele é um gráfico de dispersão. Aqui meu mouse, deixa eu colocar aqui de novo o meu laser pointer. Ele é um gráfico de dispersão, né? Onde cada ponto vai representar uma janela de SNPs, né? No caso aqui são uma janela de 20 SNPs adjacentes, né? O nome, para quem não sabe, o nome Manhattan Plot vem por conta daquele visual do skyline de Manhattan, né? Da ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York, tá? Então, porque a gente tem os arranha-céus, né? E acaba fazendo, lembra muito esse gráfico de dispersão aqui, tá? Como é que a gente interpreta esses Manhattan Plots? Esse grupo de 5 plots na esquerda aqui, a gente tem os dados que foram de SNPs associados à área de olho do lombo, e na direita a gente tem para espessura de gordura subcutânea, tá? Então são as duas variáveis fenotípicas, né? E aí, assim, aqui tá pequenininho, de novo, espero que vocês estejam acompanhando a aula com o PDF aí do artigo. No eixo X, a gente tem a posição genômica, então estão todos os cromossomos, eles são expostos sequencialmente da esquerda para a direita. Cada cor diferente é um cromossomo distinto para facilitar a comparação entre eles. E no eixo Y, a gente tem a variação genética aditiva, tá? Ela mostra o quanto que aquele SNP, né, teve de variação. Qual foi a variação genética total para aquela janela ali de SNPs, né, que consegue explicar em porcentagem. Quanto mais alto for o ponto, né, a presença desses pontinhos aqui, né, mais relevante é aquela região para o traço, né, fenotipo que está sendo avaliado. Essa linha horizontal vermelha, ela é como se fosse uma linha de threshold, tá? É um limiar de significância que foi adotado no estudo, tá? Nesse caso aqui foi de 0,5, lembrando, né, que se a gente alterar isso, a gente pode aumentar ou não o número de SNPs, né, regiões de SNPs ali que foram significativas ou não no trabalho, tá? E o que ele está com esses 5 plots para a área de olho do lombo e 5 plots para a espessura de gordura subcutânea? Porque cada um deles foi obtido usando um método diferente que a gente observou, né, que a gente discutiu no slide anterior, tá? Em A, né, o primeiro aqui é o não ponderado, né, aquele lá que você considera que o peso de todos os SNPs é o mesmo, né? E aí você vê que a gente acaba tendo nada, não chama muita atenção, acaba que parece que vários cromossomos são importantes, em vários cromossomos a gente tem regiões que são significativas, mas nada chama assim muita atenção, né? O segundo aqui é o quadrático, né? O quadrático, agora ele puxa a sua régua, né, completamente para o outro lado. O que já inicialmente tinha um efeito, uma variação muito grande, quando você faz por função quadrática, ela fica muito mais forte, né? Então acaba que a gente reduz muito ali os cromossomos, né? A gente achata o gráfico. São poucos os cromossomos com efeito, né? E aí eles ficam esses picos super elevados, tá?
E os outros 3 gráficos aqui são níveis diferentes de ponderamento, tá? Com 1.125, 1.2 e 1.5, tá? E aí a gente tem ali um que é levemente mais expressivo, né? Esse aqui que é levemente mais expressivo comparado com o não ponderado, esse aqui com os picos um pouco mais definidos, e esse aqui com um pouco mais de definição, mas não chega a ficar tão extrema quanto esse. E a mesma coisa, um padrão razoavelmente similar foi observado para outra variável fenotípica, tá? O que a gente interpreta, né? O que a gente consegue puxar dessas comparações, né? O efeito do ponderamento, o efeito de a gente dar diferentes pesos para esses SNPs, né? Os métodos mais agressivos aqui do quadrático, ele vai concentrar a variância em menos janelas de SNPs, tá? Tornando os picos mais altos, né? Enquanto esse aqui, né, completamente sem ponderamento, esse aqui também, ele distribui, mas não necessariamente você tá... Parece que mais coisas têm efeito que muito provavelmente não tem, tá? Então, essa aqui que é o que pode acontecer, tá? Então, no não ponderado, né, assim, um resumo, né, um não ponderado é um plano, pouco pico discreto, o quadrático poucos picos, mas são agora extremamente marcantes, né? E aqui a gente tem diferentes graus, né? Levemente mais expressivo do que o não ponderado, picos um pouco mais definidos, aqui vários picos, né? Também distribuídos ali pelo genoma, tá? Então, basicamente, é quase como a gente saísse de uma situação de extrema estabilidade, né? Ou seja, quando eu considero que todo mundo tem ali possivelmente a mesma chance de ter associação com o fenótipo, você vai ter muitos falsos, né, negativos ali biológicos, né? Quando você força a barra, você aumenta ali, né, no seu gráfico o efeito aqui, né, muito, muito, muito forte. Alguns desses agrupamentos de SNP aqui, né, porque cada ponto deles é uma janela de aproximadamente 20 SNPs. Mas quando você aumenta muito aqui esse efeito, é possível que você está com um sinal razoavelmente ali inflado, né, tá? Então, a sugestão dos autores é que provavelmente, né, esse aqui seria algo um pouco mais equilibrado, né, para você trabalhar nessa situação. E aí, uma coisa que não sei se vocês conseguem bem, vou até voltar aqui com esse, acho que com esse zoom que eu coloquei aqui fica difícil de ver, mas no artigo, se vocês derem um zoom, né, olhando principalmente aqui no quadrático, né, e no de 1.5, acho que se olhar aqui dá para ver um pouco, né, para algumas janelas ali de SNPs, quando você força, né, esse ponderamento fica um pouco mais forte, ou seja, aquele estava com efeito, você coloca um pouco mais de peso nessa associação, o que possivelmente acontece, né? Eles chamam de um alargamento desses picos dos cromossomos, tá? Por que isso acontece? Lembrando da herança em haplótipos dos SNPs. Se você pega uma determinada região, vai ter SNPs vizinhos, e você considera que aquela região tem maior efeito possível na associação, talvez um dos SNPs teria, mas aí acaba que os vizinhos vão também amplificar o seu efeito, né? E acaba que você cresce aí. É uma das formas de você explicar
esse maior número de falsos positivos, tá? Então, isso é uma forma que pode mascarar e atrapalhar a tua análise, né? Então, no fim das contas, né, propondo esses diferentes métodos de ponderamento, o que vai ser melhor e o que fazer? E aí acho que foi uma sacada mais interessante desse artigo, foi que eles, embora eles discutam, falem das vantagens e desvantagens de cada método de ponderamento, a decisão e a forma de extrair e aproveitar essas análises não foi, essa daqui é melhor ou aquela é pior. Eles procuraram picos consistentes nas 5 formas. Então, para esses gráficos aqui, eles observaram o que, independente da forma que a gente trabalha os dados, consistentemente apresenta um efeito de associação genotípica com aquela variável fenotípica. Eles acharam 2, né, picos, né, que foram consistentes, 2 regiões, né, que eles já chamaram de BTA6 e BTA12, que vocês podem dar uma olhada no artigo, tá? A BTA6 e a BTA12, desculpa, a BTA6 e a BTA7, desculpa, foram para... Deixa eu só ver na minha cola aqui se eu tô falando bobagem, mas se eu não me engano é isso. Não é BTA6 e BTA12, não. É a BTA6 e a BTA7, que são regiões de SNPs que, não importa qual o método de ponderamento, elas mantiveram o mesmo padrão e a mesma significância estatística, ou seja, muito provavelmente essas estão de fato relacionadas com essas características, tá? E aí eles foram olhar, fizeram uma análise, né, do quais são os genes, quais são as sequências presentes nessas regiões. E aí no BTA6 eles encontraram genes como a AKT3, né? Isso está ali relacionado com, aqui no slide, né? Regulação, né? Diferenciação de miócitos, então, ou seja, diferenciação de células musculares, né? Via IGF-1, tá? Sinalização de mTOR, que está relacionado também com crescimento celular, então são regiões associadas com hipertrofia muscular, que é importante para a obtenção ali, né, de uma maior área de olho do lombo, tá? E a região BT7, eles observaram ali, né, para os genes PPAR, que está relacionado à homeostase lipídica, e da miostatina, tá? O gene MSTN, que é da miostatina, que é um regulador de crescimento muscular e promotor de adipogênese, tá? Então, relacionado ali com a espessura de gordura subcutânea. Então, é legal que no fim eles conseguiram reduzir bem, filtrar muito bem toda aquela quantidade de informação para associar regiões que de fato estão ali biologicamente explicando provavelmente essas variáveis fenotípicas, tá? Então, do artigo 2, né, o modo, né, o que a gente pode concluir ali, o modo como a gente modela a avaliação dos SNPs altera profundamente os resultados do Genome-Wide Association Study, né, e a interpretação biológica desses resultados, tá? E a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês, para depois a gente retomar: o melhor modelo é o que detecta mais SNP para associar com aquela variável fenotípica? E, por último, aqui o nosso terceiro artigo é uma comparação, uma análise comparativa
de cores extremas, né, de coloração da carne. Então, a gente continua aqui agora com a carne. Mas nesse gado chinês aqui, dessa raça que eu não sei pronunciar, Leiqiong, talvez, para tentar identificar potenciais SNPs associados com a característica dessa carne, tá? Qual é a problemática desse artigo, tá? Esse gado é uma raça originária do sul da China. Ela é adaptada a climas tropicais, quentes e úmidos, tá? Biologicamente, ele é um animal robusto e resistente, mas o maior problema, né, que é o que justifica esse trabalho, a carne é mais clara, é muito clara. A cor das fibras musculares é muito clara e acaba sendo menos apreciada pelo consumidor, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no geral, uma carne pálida, que a gente fala, ela costumeiramente associada a uma carne de menor qualidade pelo consumidor, tá? Existe algo que pode acontecer, principalmente ali, que a gente observa em carne suína, que é a carne PSE, né, que é o efeito, né, um defeito PSE, que é Pale, Soft and Exudative, que é uma carne pálida, mole e exudativa, que libera líquido. É comum acontecer em suínos, tem uma condição específica, né? É comum e indica qualidade inferior, tá? Mas muitas vezes, às vezes, o consumidor olha uma carne um pouco mais pálida e acha que por conta disso ela é uma carne de menor qualidade, tá? Então, na prática, os produtores dessa raça, eles acabam tendo menor valor na hora de vender a carcaça por conta desse preconceito ali com a coloração da carne, tá? Mesmo que a qualidade real da carne seja boa. Para quem não sabe, eu coloquei essa imagem aqui. Quem dá cor, a cor avermelhada na carne, é essa proteína chamada mioglobina, tá? E ela interage com o oxigênio e vai mudando de acordo com a sua forma ali, né? Com o seu estado energético, tá? A gente pode estar lá na forma de oximioglobina, metamioglobina ou desoximioglobina, tá? A desoximioglobina é quando ela tem aquele vermelho mais escuro, assim, né? É uma cor vermelho púrpura ali, né? Ela acontece quando a gente remove o oxigênio e ela fica com pouco contato com o oxigênio. Carnes que são embaladas a vácuo, elas ficam com esse vermelho mais escurão, né? É por conta dessa forma que a gente chama dessa forma tá reduzida. Agora não sei se eu estou falando certo ou não. Já quando a gente tem essa coloração, esse vermelho mais cerejinha ali, né? Um vermelho mais brilhante, que no geral é a mais atrativa para o consumidor, ele tem essa sensação de que é uma carne mais fresca. Na verdade, é uma forma que o oxigênio está ligado ali à molécula, então ela fica com essa coloração mais avermelhada. E se a carne ficar com uma exposição mais prolongada ao oxigênio, ela fica na forma oxidada, que é da metamioglobina. Então ela fica essa coloração um pouco mais marrom, tá? Mas isso aqui é só por conta de diferentes tonalidades, tá? E não necessariamente aqui da genética do animal, tá? Eu só achei que era interessante. Eu falei, deixa eu colocar aqui para eles o porquê que a coloração da carne é avermelhada, né? E aí eu já achei esse slide das 3 formas, da oxidada, reduzida e oxigenada da mioglobina. Eu achei que era uma curiosidade interessante para colocar aqui para vocês, tá? Seguindo aqui, né? Então, qual foi a pergunta, né? Quais genes ou variantes estão por trás da diferença da cor da carne desse gado? Que a gente poderia usar esse conhecimento para selecionar os animais que vão ter a carne mais escura e comercialmente mais atrativa
para o consumidor. Então, como é que eles fizeram o delineamento desse trabalho? Eles pegaram dados, né, de animais, se eu não me engano, 100 animais. Depois eu já vou confirmar isso, 100 animais. Fizeram primeiro ali uma separação, né? Animais com carne mais escura e com carne mais clara. Então, eles fizeram tanto a avaliação fenotípica da carcaça desses animais abatidos, quanto a avaliação genotípica. Porém, eles fizeram a avaliação fenotípica e identificaram dentre esses 100 animais, essas 100 carcaças, essas 100, né, amostras de carne, quais eram os 4 animais com maior valor, né, com a carne mais escura, tá? Então, eles usaram lá um equipamento para fazer essa avaliação aqui. E aí eles identificaram ali os animais com a coloração mais escura. E como que eles fizeram, né? Pegaram após o abate a cor da carne é o contrafilé, tá? O longuíssimos dorsis ou torácis é o contrafilé. Fica meio que do lado ali do filé mignon. Para quem não sabe, o filé mignon fica bem ali próximo da coluna vertebral. O contrafilé é logo do lado, tá? E na altura entre a 12ª e a 13ª costela. Eles usaram um equipamento que é um colorímetro, tá? Avaliaram 1 hora após o abate e 24 horas após o abate, só para ver se quão estável era a coloração dessa carne, tá? E aí eles classificaram, de acordo com esse valor, carne mais escura, mais clara. E aí, somente o RNA, né, total das amostras dos 4 animais com a carne mais escura e dos 4 animais com a carne mais clara, eles a mandaram para o sequenciamento de RNA. Por quê? O sequenciamento de RNA, para quem não sabe, é caro, né? Dá muita informação. É uma técnica fantástica, né? É uma análise transcriptômica muito boa, mas ela é razoavelmente cara. Então, eles avaliaram para poder achar genes e sequências candidatas que podem explicar por que esses animais têm a carne bem mais escura e esses animais que têm a carne bem mais clara. Então, eu achei que foi interessante. Eles foram buscar no espaço amostral deles os dois extremos. Por quê? A hipótese é que nesses dois extremos existe a maior segregação e a maior separação desses dois grupos fenotipicamente falando. Portanto, a chance de eu encontrar marcações genotípicas também bem distintas que explicam esses fenótipos extremos é maior. Então, é quase como se fosse para aumentar a chance de encontrar algo significativo para depois eles poderem validar no resto das amostras, tá? Aí, com isso, né, eles fizeram a identificação então vamos olhar primeiro nesse quadro aqui em azul. Com o RNA-seq, eles fizeram avaliação de transcritos, né, de todo o genoma. Eles identificaram 490 genes diferencialmente expressos entre esses dois grupos, carne escura, carne clara. Desses, eles fizeram uma avaliação para verificar quais deles tinham uma relevância biológica na literatura com cor, estresse oxidativo ou glicólise que poderiam afetar a cor da carne, tá? Então, primeiro eles fazem uma triagem ampla de transcriptoma e vem o que é disso. Aí, dessa, eles reduzem o número de genes para o que deu diferente desse grupo para esse? X, 490 genes. Desses 490 genes, quais estão relacionados, que eu sei que na literatura, foram associados a
coloração ou possivelmente afetar a coloração da carne. E aí eles chegaram nesses 3 genes aqui. Agora eles partem para a segunda parte do trabalho, que é validar esses genes candidatos para a variável fenotípica em questão, que é a cor da carne. Aí eles foram genotipar os 100 animais. Então, eles não mandaram a amostra dos 100 animais para o RNA-seq. Eles mandaram a amostra dos 100 animais, fizeram PCR para amplificar regiões desses 3 genes, GSTP1, HSPA2 e LDHD. Com esse material amplificado, eles submeteram para o sequenciamento Sanger. Lembra que eu comentei que o Sanger ele é muito bom, mas a gente não consegue trabalhar com um grande número de genes? Então, aqui eles também não é um número absurdo de amostras, né? 100 animais, mas são 3 genes. Então, eles fizeram ali 300 sequenciamentos Sanger, tá? Não milhares para milhares de genes, tá? E aí, com base nesse sequenciamento, com dessas amostras para esses genes, candidatos obtidos da avaliação de transcriptoma, eles buscaram identificar SNPs e calcularam a frequência de cada genótipo que observaram dos SNPs, tá? E aí, o que eles observaram? Aqui nesse gráfico aqui à direita superior, a gente tem uma PCA, uma análise de componente principal, que ele mostra uma separação bem boa dos 2 grupos de carne escura e carne clara, tá? Com base em quê? Com base nesses genes diferencialmente expressos nesse RNA-seq, tá? E aí, eles pegaram esses genes diferencialmente expressos, eles fizeram ali, aqui mostra um heatmap, então, carne clara, carne escura, né, o light and dark color, light color and dark color. E a gente consegue ver, né, que para alguns casos a gente tem aqui, né, aumento da expressão, e no outro grupo, né, redução, aumento da expressão. Então, a diferença é importante. E aí, desse lá, eles reduziram, avaliando, né, para que serve cada um desses genes. Eles observaram que esses aqui eram 3 possíveis candidatos para explicar, de fato, essa segregação desses 2 grupos extremos de animais. E aí eles fizeram por PCR em tempo real e confirmaram e validaram, então, os dados do RNA-seq. Isso é bem comum da gente observar. E aí o próximo passo, então, foi fazer a genotipagem com 100 animais e mandar isso como, né? Por PCR, amplifica e mandou para sequenciamento. Aí, com os dados de sequenciamento, eles foram procurar os SNPs. Eles encontraram, aqui eu não coloquei toda a tabela, tá? Só parte da tabela, mas para, por exemplo, o primeiro gene, o GSTP1, eles acharam 11 SNPs, né, que apresentam ali, né, diferenças entre os 2 grupos, um SNP para o HSPA2, 13 SNPs para o LDHD. Então, são um total de 25 SNPs que estão distribuídos em exons, introns, né, e regiões UTR também dos 3 genes, tá? Desses 25 SNPs, eles acharam 5 SNPs com uma associação significativa com a cor da carne, tá? Por ter uma... Aí, como que eles fizeram isso? Agora eles pegaram desses SNPs que foram identificados para todos os genes, para todas as amostras, eles foram ver quais deles que de fato eram mais diferentes, né? Realmente separavam melhor, porque cada um vai separar uma determinada intensidade, digamos assim, os grupos. Eles foram procurar quais eram os SNPs que de fato separavam com maior intensidade esses grupos de carne clara, carne escura. Identificaram 5 SNPs para isso, tá? E aí, esses 5 SNPs a gente observa nessa figura, nesse Venn diagram, que é um diagrama de Venn, né? Esse cara aqui é a identificação do SNP.
E esses números aqui é a sobreposição, é a congruência, né, de grupos. Então aqui a gente tem, deixa eu dar um zoom aqui para eu poder enxergar melhor. Por exemplo, a gente tem 4 animais que apresentaram os 5 SNPs. A gente tem 24 aqui que só tem esse SNP, mas não tem os demais, tá? Mas aí a gente tem 6, por exemplo, aqui, ó, que tem esse SNP rosa, o SNP verde escuro e o SNP verde claro. É mais ou menos essa aqui a lógica de um diagrama de Venn. E aí, com isso, eles observaram ali, então, que num total de 4 animais, né, dos 100, apresentam os 5 SNPs que separaram melhor os dois grupos. Porém, desses 4 SNPs que apresentam esses 4 animais que apresentam esses SNPs favoráveis, né, apenas 2 têm a carne visivelmente escura, né, acima daquele limiar lá que eles colocaram. Ou seja, estavam procurando SNPs associados com a cor escura da carne. Acharam esses 5 SNPs que estavam mais associados, né, com essa cor escura. Acharam 4 animais dos 100 que tinham os 5, né? Eles falaram, alguns têm 4, alguns têm 3, alguns têm 2, alguns têm 1. Então a hipótese é, o que tem 5 deve ter a carne escura. E eles acharam 4 animais que têm os 5, porém desses 4 animais, somente 2 animais de fato têm a carne escura. Portanto, a conclusão do trabalho é que o fenômeno da coloração, né, esse fenômeno biológico que explica a coloração vermelha escura da carne nessa raça de bovino, tem um padrão de penetrância incompleta. Ou seja, cada SNP individualmente está presente em um número razoável de animais, mas achar um animal que herdou todas as variantes favoráveis para, né, é raro, só no caso que foi 4%, né, 4 de 100. E não significa, não foi garantia para esse animal ter a coloração de carne mais escura, tá? Então, isso mostra que é uma característica controlada provavelmente por muitos genes simultaneamente e cada um contribui com um efeito pequeno a moderado para a característica. Bem legal, né? A gente estuda, no geral, a ordem ao contrário, né? A gente vai lá e é apresentado na genética básica a penetrância completa, isso, aquilo, né? E é muito legal a gente pegar um artigo que vai mostrar e propor esse fenômeno genético a partir de dados, né, quantitativos e qualitativos avaliados. Então, nesse terceiro artigo, o que a gente viu de diferente? Eles usaram a análise de transcriptoma como base, né, para fazer a identificação de expressão gênica diferenciada entre esses grupos experimentais extremos e, com isso, chegar numa lista de genes candidatos. Com base nessa lista de genes candidatos, eles então fizeram o sequenciamento para um grupo reduzido de genes, avaliação de vias bioquímicas envolvidas, né, olhando na literatura para reduzir ainda mais essa lista de genes candidatos, fez um sequenciamento guiado, então só para aqueles genes selecionados, e aí fez análise dos SNPs para associar com o fenótipo, tá? Mas e agora, né? Com esses 3 artigos, né, o que a gente viu, né? Agora fazendo aqui um apanhado do que a gente discutiu até agora. O primeiro artigo, ele trabalhou com copy number variation
2, 3 com SNPs. A escala do primeiro artigo avaliou o genoma todo, o segundo também, o terceiro só genes candidatos, então foi algo mais guiado. O ponto de partida do primeiro artigo, só avaliação genotípica. Do segundo artigo, porque, lembra, eles não deram informações sobre a lã, né? No segundo, o GWAS, tinha o fenótipo, né, da área de olho do lombo, a espessura de gordura subcutânea. Então, genótipo e fenótipo. No terceiro, foi a associação de fenótipo com transcriptoma. No primeiro, a associação do fenótipo, ela foi indireta. Talvez esses CNVs possam estar associados com melhor ou com uma determinada qualidade da lã. No segundo, foi buscada uma associação direta desses dois fenótipos, desses dois traços fenotípicos com o genótipo. No terceiro, também direto, cor da carne e SNPs. Aplicação no melhoramento genético animal. Esse tem um potencial. Primeiro, a gente tem que validar se aqueles CNVs propostos de fato estão associados com aquela característica ou características. No segundo, tem uma alta aplicação, porque ele já trabalhou com um número já definido, quais são os fenótipos, um banco fenotípico grande, e conseguiu ver a consistência em diferentes métodos para a definição da associação. E no terceiro, a gente poderia dizer que é preliminar. Por quê? Ele encontrou 5 potenciais SNPs que poderiam explicar, mas o número de animais que de fato comprovaram é muito pequeno, então ou pelo caráter genético, né, da penetrância completa, ou pelo número reduzido de animais avaliados, ainda não dá para falar. Então, os animais que têm esses SNPs, a gente pode manter no rebanho e aquele a gente remove ou não. Então, ainda é preliminar, é cedo para fazer. Já no segundo, a gente já poderia, com base naqueles regiões de SNPs, fazer uma seleção para os animais com maior área de olho de lombo ou uma maior espessura ali de gordura subcutânea, tá? Então, qual que é o resumo, né, do que esses artigos conseguiram contribuir de fato ali, aplicando a genética molecular para o melhoramento animal? Os 3 artigos trabalham com descoberta de novas sequências de regiões que podem estar associadas a características avaliadas. A validação, no artigo 1 e no 2, usou o PCR em tempo real, o 1 e o 3, desculpa. No 3, PCR em tempo real, né, RT, né, no caso, porque era de RNA para DNA complementar, e sequenciamento Sanger. E o 2, ele fez a validação pela consistência do resultado aplicando diferentes métodos. Estimativa de efeito. Isso só foi abordado e proposto no artigo 2, tá? Então, o cálculo para isso, né, eu não cheguei a abordar, mas o cálculo para essa estimativa de efeito na população foi só no artigo 2. Nenhum deles propõe, ou trabalhou, né, no caso, como implementar esse resultado na seleção ou monitorar. Então, eles são artigos iniciais. Se a gente fosse pensar na ordem dos fatores para de fato fazer do começo ao fim a avaliação genética e isso de fato gerar uma ação no melhoramento, na seleção do animal para melhoramento genético, é quase como se fosse uma pirâmide invertida. A gente primeiro faz a descoberta, tá? Uma varredura genômica, quanto mais ampla, melhor. Então, se a gente pudesse, aqui, gente, seria programas
ideais, né? As formas ideais para a gente conseguir a melhor obtenção de dados genéticos para propor soluções no melhoramento na seleção de animais. Primeiro, uma varredura genômica ampla, de preferência trabalhar com chips de alta densidade, procurando CNVs ou regiões, né, de traços, né, loci de traços quantitativos ali, dos SNPs. Com isso, quando a gente trabalha com uma varredura ampla, o preço por, né, amostra acaba ali reduzindo um pouco, né, de acordo com... É quase como vale mais, né, que você vai gastar, mas você vai procurar mais informação, tá? Vai conseguir regiões e janelas genômicas de interesse. Aí você valida, né, vê se de fato isso que foi descoberto aqui tem relação com o que você está trabalhando. Então, dá para fazer associação com transcriptômica, desses grupos extremos, por exemplo. Tem um custo elevado, mas você consegue trabalhar isso com subamostragem estratégica, né? Então, você pega subsets das suas amostras de acordo com o fenótipo, tá? E valida essas informações, tá? Então, validando essas informações ali, ou com a associação, ou com um banco fenotípico bem forte, você de fato vai chegar num ponto que você pode dizer o animal com esse marcador molecular ou com esse grupo de marcadores moleculares tem ou não tem mais ou menos daquela característica, tá? Os 3 artigos, eles ocupam níveis complementares, né, nessa pirâmide aqui, nenhum substitui o outro, e eu não diria que nenhum deles tem um approach, né, uma estratégia melhor ou pior do que a outra, tá? No artigo 1, né, que a gente pode concluir ali, os CNVs são marcadores estruturais relevantes, que o chip de alta densidade de SNPs pode capturar, mas precisa de validação experimental, não é só achar, esse CNV aqui parece super interessante. Eu preciso de follow-up studies para poder confirmar isso. O artigo 2, né, deixa claro que a forma que a gente lida com esses dados SNPs num estudo de associação genômica ampla é bem importante, então vai mudar os resultados. Então, escolher o método é uma decisão biológica, não é só estatística. E integrar a transcriptômica com a genômica acelera a identificação de genes candidatos, né, e funcionalmente relevantes. Mas existe cautela porque o tamanho amostral e a validação, né, independente, podem acabar ficando difíceis e caros, né, de fazer. Ok? Então, acho que por hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Na próxima semana, aí a gente fala sobre aplicação, né, exemplos. Eu quero seguir uma linha parecida de exemplos de trabalhos com conservação animal. Então, o outro lado da moeda, a gente trabalhou com melhoramento, seleção de animais e melhoramento, o outro para conservação. E aí eu não sei se vocês, né, só para dar voltar ali no ponto do Journal Club, eu não sei se vocês perceberam a forma que eu apresentei para vocês. Foquei, obviamente, no título, delineamento, fui procurar informações de, tipo, amostras, repetição, como que os dados foram coletados, e já fui para os resultados, tá? E aí eu fui trabalhando os resultados e eu só ia no texto de métodos ou interpretação ou leitura de resultado para complementar alguma informação de uma figura que às vezes não ficou tão bem apresentada, tá? E aí acaba ali a minha leitura. Eu não li discussão de resultados, eu não li a conclusão dos artigos, tá?
Isso são coisas que aí eu interpretei, né? E aí, em algum momento ou outro, eu só ia lá e confirmava com a descrição. Por que desse método? Você não precisa ler o artigo inteiro, você não precisa ficar lendo a introdução e a revisão de literatura deles, tá? O artigo é para você ver o resultado, tá? A não ser que você está lendo um artigo de revisão. Mas se é um artigo original, é título e resumo, só para você decidir se o artigo vale a pena baixar, perder um pouco mais de tempo nele. Vai para a problemática, delineamento e já vai para resultado, tá? Você só tem que ler métodos, um pouco mais dos métodos, um pouco mais dos resultados, caso seja uma metodologia que você não está familiarizado, um gráfico que você não sabe interpretar. Aí você vai pegar um pouco mais de ajuda naquele artigo. Do contrário, eu sempre oriento a cuidar para não ficar pegando o resultado do texto. Aquele texto que o autor explica o seu resultado. Por quê? Quando você faz isso, você fica dependente da interpretação do autor. Isso pode ser ruim se a interpretação foi exacerbada, se ela tem um pouco de especulação. O importante seria você interpretar aqueles resultados e você tirar suas conclusões, tá? Esse é um exercício que fica aqui a recomendação para vocês, jovens pensantes, levem com vocês, ok? Queridos, era isso. Boa semana e até a próxima aula.